Olá a todos, aqui é o Reinaldo Meirelles, CEO da agência Hoved. E pessoal, primeiramente eu queria informar que eu estou produzindo aqui esse vídeo em virtude, claro, desse cenário atual, tá? Com foco mais voltado à minha área, tá? Esse vídeo eu queria assim, ajudar muito aos parceiros, aos amigos aí, aos clientes que possivelmente vão ver esse vídeo, porque está gerando um nível de estresse muito alto e com certeza o cenário atual ele é esse nível mesmo, mas eu queria ver de um ponto de vista bem assim positivo e claro, um positivo racional, né? A gente não pode ignorar o cenário macroeconômico, mas enfim, eu queria direto abordar alguns assuntos. Eu estive toda a semana, pessoal, essa semana parecia que cada dia era uma semana e teve dias que parecia que passava um mês, porque os acontecimentos iam mudando rapidamente. Eu falo em nível de avanço, né, do coronavírus no Brasil principalmente, e no primeiro momento as pessoas estavam pensando, né, que seria algo, até eu, né, eu confesso para vocês que eu pensava que era algo que aconteceria sim, um pânico generalizado e também as informações que são realmente importantes saber, né, na questão da saúde, porém eu achei que ia demorar um pouquinho mais, achei que ia demorar assim um mês e meio. E aquilo que aconteceu outro dia lá fora, né, principalmente na China e recentemente na Itália, já está acontecendo aqui no Brasil e a situação é catastrófica tanto na economia quanto a gente sabe na saúde pública. Mas eu não quero trazer assuntos que vai alarmar, porque isso realmente eu acho que todo mundo já está pegando aí informações na internet, e eu quis focar aqui no ponto de vista do que fazer perante a toda essa situação, a toda essa crise e alguns insights que eu peguei aí. Eu vou assim sintetizar muitos dos treinamentos que eu fiz. Eu estive estudando muito mesmo e trabalhando muito com os nossos clientes para se posicionar. E hoje eu acredito que eu já tenho um cenário aí. Claro, a gente não pode fazer previsão, né? Até porque eu não tenho essa previsibilidade, não tenho esse dom, digamos assim, né? Eu não sou nenhum tipo de guru aí nesse caso, mas eu estou muito bem informado e acredito que eu posso ajudar sim com toda essa informação que eu adquiri nesses últimos dias. Enfim, vamos direto ao assunto. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês duas telas que eu acho de extrema importância nesse primeiro cenário. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é três frases aqui para o momento, tá? Que para mim está fazendo muito sentido. A primeira frase veio do Flávio Augusto aí, um dos mentores que eu busco muita informação, estou acompanhando ele nesses dias nas lives ao vivo. E pense no melhor, se prepare para o pior. Segunda frase aqui, ó, decisões têm consequências, indecisões também. E a terceira frase, que eu também sou apaixonado com ela, tem um quadro na agência onde eu tenho essa frase, né, que é atribuída ao Einstein aí, que é: insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Esse é um dos meus lemas de vida, eu amo essa frase também, e nesse cenário atual é interessante a gente pensar de forma inovadora e de forma criativa. Pessoal, eu deixei alguns insights aqui para mim não perder até nesse vídeo. Primeira coisa, em um cenário como esse, como que se instala, não dá para fazer tudo da mesma maneira como se estava fazendo. Pessoal, a crise ela está aí, ela já aconteceu. Quem ignorar e fechar os olhos para ela pode ter um prejuízo ainda maior. Então o fato é que a gente agora tem que se preparar para a crise. A crise chegou. Então, tipo assim, não tem como. Eu falar com vocês que não vai ter crise é impossível, porque a crise já chegou. Agora é o impacto dela para uns e para outros. Para uns será um impacto maior, principalmente as pessoas que não tiverem aí uma questão emocional forte, tá? Porque agora a gente vai ter que ser forte para enfrentar isso daí. Por outro lado, toda crise gera oportunidade. Eu quero focar muito nos pontos de vista positivos, sem ser oportunista, é claro, mas nesse momento a gente vai precisar agir. É preciso ter muita criatividade, visão e até mesmo coragem, claro, nesse momento, para testar novos modelos e formas de chegar ao consumidor. Quero bater muito nessa tecla aqui do meu ponto de vista, uma vez que eu sou, né, e trabalho com o segmento de agência, tanto a agência tradicional e agora muito mais a agência de marketing digital, que foi o nosso foco inicial nesse segmento, ok? Primeira coisa, pessoal, portas fechadas e um cenário de incertezas. Né? Vamos imaginar que o mercado, tudo funcionava, estou falando de mercado mundial, e de repente, principalmente no Brasil agora, o mercado ele para. A questão da contenção, né, de ficar em casa, das empresas pararem. Isso a gente ainda não tem nem noção do estrago que isso vai gerar para a economia, tá?
mas será necessário, segundo os órgãos aí de saúde, e a gente não consegue fazer nada, porque você não consegue contestar também, até porque seria uma insanidade. Isso já está acontecendo, pessoal. Quero não alarmar vocês, mas colocar o que já aconteceu e está acontecendo e vai acontecer. Se na sua cidade ainda não aconteceu, se prepara porque vai acontecer. A dica que eu te dou é essa. Não vamos ficar pensando, vamos agir logo. Então, primeira coisa, cenário de incerteza gera desespero. Entendeu? Gera as pessoas com muito nível de informação baixa. Porém, eu tenho uma dica para todos aqui que eu peguei, não minha, tá, gente? Quem sou eu para falar disso? Eu peguei dicas aqui de vários CEOs de grandes organizações. Estou acompanhando lives fantásticas fora do país e dentro do país. Dentre elas, eu vi o pessoal aí da C&A discutindo e falando, vi grandes magnatas, vi o pessoal da Chili Beans falando, vi o pessoal aí que tem fora, inclusive outras organizações que administram aí 10, 12 bilhões de fundos aí da parte de investimento. Enfim, eu acho que eu tenho bastante informação relevante para estar passando para vocês, tá? Para quem esse vídeo está chegando. Eu queria te munir com o máximo de informação possível agora do meu ponto de vista. Primeira coisa, essa crise, gente, ela vai passar. Ela pode demorar sim alguns meses, a previsão é realmente aí, vou dar uma dica assim de ouro para todo mundo, os próximos 90 dias se preparem, tá? No primeiro momento eu estava me preparando para 2 meses, mas com as informações que eu obtive ontem, principalmente do mercado financeiro e como isso vai abater a economia do Brasil, já vamos começar a nos preparar para 90 dias, caso a gente consiga fazer essa isolação toda, caso não, pode se prolongar para um pouquinho mais. Então isso vai ser realmente uma coisa bem impactante. Porém, agora a gente pensar que vai passar. E quando passar, o que vamos fazer? E não só isso. Nesse momento que a gente já sabe como vai ficar, ou pelo menos a gente já espera o pior, lembrando da frase aqui, ó, primeira frase, pense no melhor, porém se prepara para o pior. Então o que a gente pode fazer no seguinte cenário? 90 dias de pessoas em casa, de várias empresas fechadas. Eu sei que cada um de vocês vão sentir de alguma forma, uns muito mais do que os outros, mas agora a gente vai precisar ser criativo e estar juntos nessa. Então a primeira questão que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte, pessoal. Isso não é só eu, isso é economia, os economistas de modo geral e principalmente os grandes CEOs que eu tenho buscado estar perto ali, entender o que esses caras vão fazer, que eles vão nos ensinar muito, e claro, pegar um pouco da minha bagagem pessoal. Fluxo de caixa, primeira coisa, ou seja, foco em controle de custo, que você puder ali segurar, cortar, aluguel diminuir, aquilo que você tem ali de pessoal, de mão de obra ocioso ali, tentar pensar nessa turma que eles precisam da gente, né? Enfim, e aí cada um vai tomar suas medidas de acordo com o que dá, sem prejudicar o cenário atual, sem criar pânico mais do que já está sendo criado, mas é bom sim pensar naqueles custos que podem ser colocados para longo prazo, para médio prazo. É claro que agora não é o momento de investir muito em inovação, simplesmente por inovação. Agora a gente tem que inovar criativamente com recursos que temos, né? Mas principalmente, gente, como é que você mexe no fluxo de caixa? É só cortar custo? Não. Corte de custo realmente é importante, mas principalmente o aumento de vendas. É isso que eu quero focar com vocês muito hoje aqui, para a gente pensar um lado positivo, racional das coisas, mas ter um caminho que a gente consiga enxergar e ver criativamente, estrategicamente. Outra coisa, estratégias de contenção de gastos e aumento de vendas, principalmente, já falei aqui desse aumento de vendas e o comportamento e jornada de compra do cliente. Vou dar vários insights aqui hoje para vocês, eu quero provocar, eu quero fazer com que vocês entendam o cenário, sejam provocados para a gente pensar fora da caixa agora, e o que eu puder ajudar vai ser ótimo, colaborando com insights para os negócios de vocês, para que juntos possamos pensar criativamente e agirmos o mais rápido possível, mas claro, com o mínimo de planejamento, ok? Marketing digital, vendas e conexão. Pessoal, esse cenário aqui é o cenário ao qual eu domino, posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque marketing digital é a nossa praia. Nunca antes foi tão importante esse setor. Marketing digital, posicionar sua marca na internet. E não só posicionar para vendas, vamos cuidar com isso. Os consumidores entendem que o marketing digital nesse momento vai ajudar muito, principalmente porque você pode comprar produtos e receber em casa, nesse momento de reclusão. Porém, as empresas que se aproveitarem dessa onda de uma forma só aproveitar do consumidor, depois vão surfar uma onda baixa quando essa crise passar, ok? Sem oportunismo, sem excesso de preços,
vamos ser muito justos e dignos com os clientes, porém agora é a hora mesmo de oferecer produtos e serviços de uma forma sensata. Eu vou dar várias dicas, várias marcas aí, tem ajudado inclusive agora os consumidores, até sem cobrar nada, marcas grandes aí de treinamentos, de produtos, estão abrindo as plataformas, estão ajudando a sociedade nesse momento tão crítico, porque é claro e é um fato, pessoal, quando essa crise passar e ela vai passar, essas marcas vão crescer muito perante os seus consumidores, os seus stakeholders de forma geral, porque as empresas e as pessoas vão entender que, poxa, realmente nos unimos à causa. Mas é claro também que não podemos ter só ajuda filantrópica às empresas que estão precisando agora de fato faturar. Então, essas empresas vão precisar realmente vender e é possível ter estratégias. Daqui a pouquinho eu coloquei essa matriz aqui, análise SWOT, né, que no Brasil é considerada aqui e entendida como análise fofa. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui, dessa ferramenta sensacional para dar vários insights para vocês sobre como fazer marketing digital, vendas e principalmente conexão com os clientes de vocês. Nesse momento tem que estar presente, as marcas têm que se posicionar, a produção de conteúdo hoje ela é extremamente bem-vinda. Eu como agência produzi essa semana muito mais conteúdo do que eu já produzi em toda a minha vida, não é extremismo, estou dizendo para vocês a verdade. Nosso time hoje está 100% comprometido para produzir o máximo de conteúdo rico para todos os nossos parceiros e clientes, porque a situação realmente ela exige essa tomada de decisão drástica. E se você por algum motivo não tem canais hoje online, não tem rede social, não tem um site, não está posicionado, não tem uma comunicação direta com seus clientes, aí, os seus stakeholders via WhatsApp, via telemarketing, faço para vocês o seguinte comentário, amigos, parem tudo e comece a pensar nisso agora, já, não deixa para ontem, amanhã, não deixa para o passado, sentem, façam reuniões com o seu time e pensem estrategicamente, o que eu puder ajudar eu estarei aberto, como iremos partir agora para o mercado digital de uma forma assim, até agora com contingência de urgência. Tá? Vamos nos preparar, eu gostei ontem de algumas pessoas que eu vi, de várias palestras, o seguinte, pessoal, vamos nos preparar agora para, entre aspas, tá, uma guerra. Vamos começar agora. Poxa, se os países estivessem em guerra, como é que colocaríamos nossas empresas para rodar? E é basicamente isso que estamos em guerra contra um vírus que é invisível, que é algo que a gente não consegue nem prever. Então, isso daí alarmou muito a população, isso já é um fato, isso chegou no Brasil. Então, como que a gente vai utilizar? Poxa, sabendo como vai ser o comportamento do consumidor. Primeiro insight que eu tive, então eu fui buscar muita coisa, e o mindset dessa turma vai mudar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então a gente tem que estar muito antenado agora. E claro, partir para o ambiente digital, pessoal. Quem não tomar essas medidas vai sentir muito mais, e claro que todos vamos sentir juntos a economia aí, né? Tomara que não, mas ela está aí, é um colapso aí de um caos, então a gente precisa agora tomar medidas para nos blindar e não só isso, vender. A gente precisa vender nesse momento de incerteza, é claro, sem abusar da população, mas precisamos dos negócios de pé, não dá para parar 100% da operação, beleza? Mais uma dica, tecnologia home office, gente, é a tendência. Tecnologia, como marketing digital ali, que já é tecnologia, claro, mas tecnologia. Aqui eu vou falar para vocês de várias coisas, tecnologias como Google, tá? A gente usa muito o Google Drive hoje, tem outras ferramentas, como o próprio Dropbox. Se você nunca ouviu falar nessas duas ferramentas de nuvem, de colocar arquivos na nuvem, busca muito conhecimento sobre isso agora. Coloque o servidor da sua empresa na nuvem o quanto antes. A gente não sabe o que está para acontecer. Nos próximos 90 dias é fato que o país vai sentir muito, entendeu? Isso, na minha opinião, hoje, eu tomei uma decisão assim bem acelerada para esse time. Então, se eu estou pensando no meu negócio, o negócio dos nossos clientes, para 90 dias e pense o de vocês, parceirão, por favor. Tenta pensar estrategicamente, 90 dias para frente, se eu não puder ir na empresa, se não puder circular, se tiver uma contingência um pouco maior, como está acontecendo, como que eu vou ter acesso aos meus dados na minha empresa? Como que o meu time vai ter acesso? Vamos falar de time aqui agora rapidamente também, é o home office. Como fazer para colocar essa turma para trabalhar de casa? É claro que tem empresas, eu tenho consciência total nisso, gente, que eu estou falando, que não tem condições de adaptar-se 100% ao home office, mas adapte 10%, adapte 20%, adapte 30%, coloca o pessoal do administrativo, do seu comunicação, marketing já home office, porque essa turma consegue pensar e trabalhar dessa forma, e o restante da equipe que não consegue, vamos cuidar dessas pessoas, tá? Da parte mesmo de proteção, seguindo todas as normas aí que o governo tem pedido, por favor, pessoal, isso não é brincadeira, isso é muito sério, tá? Quem não parar agora por conta de informação,
vai parar depois realmente por conta de necessidade. Isso está virando realmente algo preocupante. Então, preocupem-se com a questão da segurança dos seus colaboradores, dos seus clientes, que por incrível que pareça ainda vão ter que ter acesso a esses ambientes físicos. Então, isso também pode e deve acontecer. Então, tenta não fazer movimentos de muita aglomeração mesmo nesse primeiro momento, até porque a marca que se posicionar, não importando com o atual cenário, vai sofrer muito mais depois. Pessoal, vamos imaginar que esse cenário ele vai passar. Ele vai passar. Só que quem não preocupar com ele agora, os consumidores vai ver de uma forma totalmente negativa as marcas e empresas. Então vamos nos preocupar sim, informar que estamos preocupados, informar que sabemos da gravidade. As empresas que não podem parar, como algumas indústrias ainda, que dependem, né, de necessidades primárias aí pra gente, alimentação, postos de gasolina, farmácias, eu tenho clientes de farmácia, eu sei bem o que é isso, tem clientes de vários segmentos, restaurantes e tal, eu sei o que está impactando a economia, então eu não estou falando sem propriedade, tá? Então assim, algumas marcas que não podem parar, vamos adaptar as entregas, vamos adaptar que quando o cliente venha à nossa organização, à nossa empresa, a gente esteja preparado, porque tudo isso vai contar para as marcas, tá? Nesse momento. Vamos ter muita segurança de informação para passar para os nossos colaboradores, entre cartilhas. Eu tenho clientes, por exemplo, ligados à segurança, que eles mandaram cartilhas para a equipe, informando como que as pessoas vão atender, as pessoas que estão diretamente ali com os seus clientes, com os seus stakeholders, como que eles vão fazer para tomar o mínimo de precauções aí com esse vírus aí, o corona, ok? Uma outra coisa, falando de tecnologia e de home office, eu falei ali do Google Drive, falei do Dropbox, desculpa, mas tem outras várias ferramentas. A gente utiliza hoje, né, os nossos parceiros e clientes, a grande maioria deles sabem, ainda bem que eu já venho implementando isso há algum tempo, né, no início do ano, desde o final do ano passado, mas nesse ano eu peguei mais forte na parte de gestão, que é o ClickUp. Ferramenta sensacional de gestão de tarefas. Então isso está me ajudando muito. A nossa empresa está rodando 100% normal por conta de aplicações de tecnologia. Outra coisa também, existem várias ferramentas para o seu time se comunicar, para as empresas se conectarem, estarem conversando. O WhatsApp já é muito assim conhecido, mas tem várias outras ferramentas, tá? Eu depois vou enumerar aqui para vocês algumas. Porque, na verdade, assim, cada empresa tem que se adaptar agora, eu acho, que está no momento de não estudar muito, se adaptar o mais rápido, tá, possível. Porque se você começar a buscar também várias informações, várias tecnologias, você vai ficar em um estado de pânico e não vai agir. Então, num primeiro momento, eu acho que grupos de WhatsApp ali vão ajudar. O próprio Skype aí, que é uma ferramenta muito conhecida, né? Mas existe uma ferramenta também que é o Slack. As empresas que utilizam, ela é sensacional. O Slack é uma ferramenta de comunicação interna, só que ela demanda treinamento de equipe, ela demanda, né, um mínimo ali, ela é muito simples de mexer, ela demanda um mínimo de informação. Se você tem esse tempo agora, valeria a pena você trabalhar aí com o Slack. Caso você não tenha muito tempo e você tenha outros focos emergenciais, a gente já tem o próprio WhatsApp, né, o Skype, que é muito fácil, e diversas outras ferramentas aí para sua comunicação entre os seus clientes e o seu próprio time interno, tá? Nós estamos falando de equipe, isso é muito importante. Uma outra informação, pessoal, quero dar para vocês aqui em primeira mão: liderança com equipe, principalmente gerar segurança. Gente, nesse ambiente que estamos passando, assim, gerando, né, um estresse muito grande, um caos muito grande. E as pessoas estão ficando paralisadas. Eu nunca vi tanta pessoa sem saber o que fazer. Alguns clientes, eu tive que falar, cara, calma. Primeiramente, a crise vai passar. Vamos nos preparar agora, vamos agir rápido sim, mas essa crise vai passar. E outra coisa, se você criar o estado de pânico de não fazer nada, de paralisar, é só pior. Porque voltando à segunda frase aqui, olha, vamos conversar um pouquinho sobre as frases. Decisão tem consequências. Ok, mas indecisões também tem. Ou seja, se você ficar parado, o custo que isso pode te dar é muito maior. Então agora a gente tem que nos mover. Eu acredito que é muito pelo contrário, agora a gente vai precisar trabalhar muito mais de casa. Então, por que não pensar nas coisas estratégicas do seu negócio? Por que não, se o seu negócio realmente vai sentir muito economicamente, já pensar numa segunda oportunidade, no segundo negócio? Porque se você está muito habitolado ali no olho do furacão, como é que você vai ver solução? Entendeu? Sai um pouquinho do furacão, tenta ficar com a família um pouco, sai um pouquinho dessa situação atual de tanta informação negativa, foca um pouquinho, tenta meditar um pouco. Eu sei que é difícil isso, pessoal, eu sei que nós estamos falando aqui de uma situação que está no momento alocada, então não dá para ignorar a situação. Porém, dá para você sim se blindar mentalmente,
que você tenha força de ver outras alternativas. Eu ajudei já vários clientes nessa semana a pensar várias alternativas muito criativas e eficazes que estão dando resultado na ponta, por incrível que pareça, está gerando faturamento e como? Cair no desespero. Simplesmente isso. Falei, calma, vamos pensar agora. Se o momento veio, não tem nenhum problema que não possa ser resolvido. A própria sociedade já se provou isso várias vezes. É a primeira crise que o mundo passa. Claro que essa crise ela não tem históricos anteriores, mas não é a primeira crise. Vamos pensar em crises anteriores. Vamos pensar, por exemplo, no Japão, quando foi na guerra ali, teve um problema ali com a bomba. Vamos pensar em Hiroshima e Nagasaki. Vamos pensar em próprio Israel, um país que estava totalmente destruído e a potência que Israel voltou depois de uma crise assim sensacional, muito maior, inclusive, que é essa automaticamente que estamos passando hoje. Nós estamos falando de guerra, estamos falando de país. Vamos falar de coisas mais recentes, de situações que os países se reinventaram na época da recessão da economia americana, como que algumas famílias, inclusive, conseguiram não só se fortalecer, crescer e virarem potências mundiais. Eles pensaram, pararam, trabalharam. Gente, é isso. O foco agora vai passar. Em quanto tempo? Em 30 dias? Em 60 dias? 90? Um pouco mais? A gente ainda não sabe, mas está passando e vai passar. Vai gerar pânico no primeiro momento? Isso é indiscutível, mas vai passar. O que vamos fazer agora nesse momento e o que vamos fazer quando passar? Quais as ações? O que vamos fazer com as nossas marcas? Como que vamos impactar isso da melhor forma possível na internet, para que as pessoas entendam o que vocês estão passando, o que as empresas estão passando também? Como que os nossos clientes consumidores vão ver como que a gente está tratando os nossos, principalmente os nossos colaboradores, pessoal. Isso é muito importante. E aí, falando aqui em liderança, o seu time, faça um vídeo para o seu time, por favor. Ou então, comunique-se com seus times. Se vocês ainda estão tendo acesso a eles, se vocês estão conseguindo se reunir ainda fisicamente, sentem com eles e fala, pessoal, estamos juntos, isso vai passar, é algo realmente que é grande, porém a gente vai fazer o máximo possível para estar com vocês, vamos atravessar isso junto. Assim que a crise passar, são essas pessoas que vão ajudar vocês, que vão nos ajudar a superar tudo. E agora, se o seu negócio realmente para totalmente, tenta dar férias coletivas para o seu time, pega as medidas que o governo está dando no primeiro momento, nada de começar a demissão em massa, pessoal. O que eu tenho visto, e em cadeia também, chegar para o seu parceiro, que depende até do seu negócio por enquanto, você tem fluxo de caixa favorável ainda, simplesmente cancelar com o parceiro, calma, não está nesse momento de estágio ainda. Claro que você tem que ir preservando e começando a pensar em cenários, mas você tem que focar também hoje na venda, naquilo que você pode fazer e naquilo que é hoje tranquilizar os seus colaboradores, pessoal. Colaborador em pânico gera caos, gera improdutividade, só piora o cenário, não vai adiantar nada. Nesse momento temos que estar forte, tá? E isso aqui me chamou muita atenção porque eu particularmente vi essas pessoas dando feedbacks de como eles estão pensando nos colaboradores. Isso me deixou muito animado, tá? Nós estamos falando de empresas que possuem 25 mil colaboradores, 45 mil colaboradores, 8 mil colaboradores. Então são empresas que impactam, de certa forma, a economia. E esses caras e essas mulheres, eles estão pensando o seguinte, primeiramente, reunimos nosso time, conversamos com a equipe para nesse momento segurar o máximo possível. Então é isso que devemos fazer também, insights que eu estou tendo e passando para vocês diretamente. Agora nós vamos focar muito no marketing. Primeiro nós focamos em gestão, agora nós vamos falar na minha praia aqui, tá, pessoal? Que é o que eu realmente domino mais. Estratégia, vamos lá, estratégia. Como que vai ser agora com os nossos consumidores, pessoal? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Pensar um pouquinho com vocês. Nos próximos 90 dias, podendo ainda se estender um pouquinho, o comportamento do consumidor vai mudar totalmente. Gente, a gente está em isolamento social. Alguns com mais intensidade, outros não. A tendência dessa curva no país, e tudo que a gente tem observado de informação, é só aumentar o isolamento social. Então quem está contra esse tipo de situação, ok, eu respeito totalmente, com certeza, mas uma hora isso vai acontecer. Eu prefiro me prevenir agora entendendo que, opa, isso vai acontecer, do que pensar, não, isso não vai acontecer e nossos negócios sofrerem ainda mais, ok? Então, se caso não tivesse a contingência total, ok, ótimo, seria um cenário que poderia acontecer e os negócios não parariam. Porém, pode ser até irresponsável, sendo sincero para vocês. Então, pensando que isso já irá acontecer,
Isso vai mudar o mindset das pessoas, gente. Isso é muito sério. Então a gente tem que estar preparado. Por exemplo, imagine você, eu estou há alguns dias na minha casa, vai completar aqui 4 ou 5 dias. Hoje, cara, já mudou minha rotina. Eu já estou pensando assim, poxa, o que eu tenho que fazer? Eu estou trabalhando muito. Já mudou minha rotina. Eu já tenho um nível de preocupação um pouco maior ao sair de casa, certamente. Então eu, como consumidor, eu fico imaginando, mas eu tenho um pouco mais de nível de informação, de acesso à informação, talvez, a algumas pessoas que a gente vai lidar como clientes. Eu estou preocupado, realmente já estou cuidando da minha família, com a família externa, preocupado com os amigos, e esse sinal de preocupação já gerou. Imagina os nossos clientes e consumidores, pessoal, os nossos colaboradores. Então, imagina o seguinte, hoje ainda a gente está discutindo se vai fechar ou não e tal. Imagina isso depois tendo como regra. Então os consumidores estarão em casa vivendo isolamento social. Eles estarão, assim, consumindo muito a internet, como nunca consumiram antes. Eles estarão, assim, depois de um certo tempo, até um certo tédio, que isso começa a gerar mesmo nas pessoas. Como que a gente pode ajudar essas pessoas, gente? Olha só quantas oportunidades isso vai gerar, independente do mercado que você vai estar. É só você achar criativamente essa resposta, pessoal. Eu quero incomodar vocês, porque assim, imagina que o mindset dessas pessoas vai mudar. Eu vou dar um exemplo. Imagina assim, olha, um restaurante, por exemplo, tá? Que hoje teve que fechar suas portas e que depois ele vai perpetuar. Ele vai conseguir ainda, nesse primeiro momento, fazer um delivery, ou ele tem caixa, ele vai conseguir segurar aí esse prazo de tempo. Ele vai adotar as medidas do governo ali, que o governo está ajudando muito também e deve ajudar mais esse nível aí de segmento, que eu creio que ajude, por favor, né, governo? Acho que agora o pessoal vai precisar, principalmente o pessoal ligado aí a essas áreas, né? E principalmente os pequenos, mas suponhamos que essa turma toda ela consiga sobreviver nesse primeiro momento e eles vão perpetuar depois. Pessoal, o consumidor mudou o mindset. Eles vão ficar ainda, mesmo que essa crise dure 90 dias somente, olha só o que eu estou dizendo, eu não sei a previsão de nada, mas mesmo que dure 90 dias e depois a gente volte à vida normal, o consumidor ele vai ficar com um grilo na mente. Ele já não vai simplesmente sentar ali tranquilo naquele ambiente e tal. Ele ainda vai estar com medo. O medo que essa informação gerou vai estar alojada. Então esses consumidores eles vão buscar as empresas que tiverem criatividade. As empresas que realmente vão mudar o mindset, que vai mudar a circulação, que vai mudar a asepsia, que vai mudar o nível de colaboradores. O colaborador já não pode ser aquela coisa totalmente mais sem pensar no consumidor. Não tem aquela coisa do cara vir, desculpa, o cara não, a pessoa vir, a mulher vir com o cabelo solto, aquela coisa de você ver ali o mínimo de contato à higiene. Isso vai ser bom de certa forma. Então eu vejo isso como forma criativa que vai ajudar as empresas a inovarem e as empresas que não inovarem vão sair do mercado de verdade, pessoal. Vai sentir muito. As empresas que realmente não pensarem criativa na forma hoje de higiene, de saúde, na forma hoje com o consumidor, como ele tem se adaptado, vão quebrar todo mundo. As empresas hoje que não pensar no outro, pensar no próximo, divulgar essa preocupação, também vai ter um grande problema, se não for só financeiro, de afastamento social. Então, como que as nossas marcas podemos hoje ajudar essas pessoas que estarão em casa? E também não só isso, ajudar as pessoas que estão circulando, gente. Tem muita gente ainda circulando, o caminhoneiro não pode parar jamais. As empresas de alimentos jamais, as empresas de medicamentos jamais, os médicos jamais, os policiais jamais, vários outros bombeiros, várias outras empresas e pessoas que precisam ajudar hoje a comunidade. Essas pessoas não vão trabalhar, não vão parar, desculpa. Como que as nossas marcas e empresas poderão ajudar essas pessoas? Como que a gente pode vender para essas pessoas? Esse é o mindset, a provocação que eu quero fazer para vocês. E não só vender. Como que, se você precisa realmente fechar e tem fluxo de caixa, tem patrimônio, como que você pode ajudar as famílias em casa? É isso que as empresas, as grandes marcas têm nos mostrado. Por que não, se você, por exemplo, hoje tem um hotel, por exemplo, e precisa fechar momentaneamente, mas se você tem fluxo de caixa e consegue retomar depois com fluxo, como que você pode ajudar as pessoas dentro de casa? Pense nisso. Hoje as pessoas estão em casa, então elas vão ter contato com a sua marca, elas vão amar a sua marca, elas vão desejar a sua marca. Imagina você dando dica para essas pessoas de brincadeira, dicas ali do que elas podem fazer em casa. A diversão acabou, talvez não tenha o clube que ela possa nadar, mas dê dica para as pessoas brincarem ali com seus entes queridos. E por aí vai, gente. É ser criativo. Isso vai passar. E quando passar, quanto mais a gente estiver preparado, melhor será o cenário. E não só isso.
como oferecer outros vouchers para essas pessoas que amam a sua empresa, para te ajudar também nesse momento difícil. Por que não ofertar um desconto muito proporcional às pessoas, um voucher ali, um vale-brinde, para que elas acreditem no seu negócio e explicando para elas de uma forma muito honesta, olha, essa é a forma que a gente encontrou de te ajudar. Se você ainda confia nesse trabalho, essa crise vai passar com motivação, tá, para você poder faturar. Então, assim, o mundo não vai acabar, isso vai passar. Então, a gente está te oferecendo aqui, por exemplo, essa e essa hospedagem, ou esse e esse serviço aqui, hotelaria, ou essa e essa informação aqui de alimentação, para você trocar daqui 30, 60, 90 dias. Só que interessante, pode ser e tem sido adotado isso fora, eu tenho observado muito, medidas que é o crowdfunding, que as pessoas também ajudarem você, ajudar o seu negócio. Isso é muito usado nas startups, mas nesse momento tem muitas empresas pensando também de forma social, pensando de forma do bem, tá? E ajudando principalmente os pequenos negócios a sobreviverem nesse momento tão difícil. Mas a gente tem que se unir mesmo, informar a população coisas boas, tá? Usar muito esse novo mercado do isolamento social, lembrando que o mindset dos seus consumidores, dos meus consumidores, dos nossos consumidores vão mudar. Vou dar um exemplo na prática do meu negócio, gente, do meu negócio. Eu tenho clientes hoje que já me ligaram e falaram, Reinaldo, preciso muito criar estratégias de campanha, cara, urgente mesmo, mas não quero ir na agência, eu quero fazer tudo via Skype, porque estavam viajando fora, né, até fora do país, outros porque estão em zonas aí já de isolamento em São Paulo e tudo mais, e a gente está tocando a vida normalmente, pessoal. Pelo contrário, já prevendo vários cenários, beleza? Eu quero falar um pouquinho disso aqui também. Esse vídeo será um pouquinho mais longo, mas eu creio que vai valer a pena, porque eu fiz muita pesquisa para ajudar vocês e para nos ajudar. Porque se eu ajudar cada marca, cada pessoa aqui a passar dessa para o outro lado, com certeza que a gente vai passar muito mais forte. Eu também tenho os meus negócios também estão sendo impactados de alguma forma, com certeza. E isso a gente tem que pensar, gente, globalmente, principalmente nacionalmente. Porque o Brasil não pode entrar numa recessão econômica muito grave. E a gente agora tem o dever de ajudar a população, claro, nas medidas necessárias de prevenção de saúde, mas também ajudar os nossos negócios. Beleza? Quero dar mais alguns insights, por favor, pessoal. Quem está vendo esse vídeo aqui, ouvindo, eu parei para fazer com vocês, parei aqui o sabadão mesmo, com foco nisso. Vendas é importante em qualquer cenário. Venda é importante, marketing é importante. Não podemos ser oportunistas, claro que não, mas não podemos parar de vender. Se simplesmente você falar assim, então tá, então eu vou parar tudo e vou ficar em casa. Cara, não é só você mesmo que se você tiver um fluxo de caixa favorável, é todo o ciclo por trás que está nesse negócio. Então a gente precisa pensar sim, pensar criativamente, estrategicamente, mas vender. Vender como? Se você tem um e-commerce, agora é a hora, então você já está preparado. Se você não tem e-commerce, busque esse canal. Reflita nisso, talvez faça isso quanto antes, isso vai ser um novo modelo para o seu negócio, tá? A gente pode usar, qual que é a diferença, gente, de multicanal e omnichannel? Eu queria tirar essa diferença aqui agora, que isso é uma confusão que muitos clientes meus estão perdidos, querendo entrar lá no mercado e-commerce, no mercado online e não estão sabendo. Multicanal, pessoal, é quando você tem várias opções de compra. Você pode ter um e-commerce, você pode ter uma venda via call center, você pode ter uma venda física na loja, você pode ter um outro tipo de venda na rede social, você pode ter um outro vídeo de venda, um outro tipo de venda que é os infoprodutos, que é uma landing page. Só que cada tipo de canal você vende num preço. Isso é multicanal. Então, multicanal você vai vender várias coisas com preços diferentes. Você está concorrendo muitas vezes com o seu próprio negócio. E omnichannel é dar para o seu cliente a opção de comprar em diversos canais, mas tudo no mesmo preço. Gente, foca omnichannel. O mundo está mudando para omnichannel. Quem tem canais diversos e em cada canal está vendendo num preço com uma estratégia diferente, isso vai mudar. Fica um insight meu pessoal aqui e de tudo que eu tenho visto nos grandes gurus e players do mercado, de várias grandes redes. Eu estou falando de redes assim internacionais, nós estamos falando de grandes marcas. Tá? Aí não precisa nem citar aqui, porque seriam N's. Hoje o lance é omnichannel. Então se você está querendo falar assim, eu vou fazer o preço aqui na minha loja física hoje, para um pequeno negócio. Sei lá, eu vou vender um perfume aqui a R$119 e online eu vou vender por R$80. Cara, você está criando uma competição para o seu próprio negócio. Reinaldo, então peraí, como que a gente vai fazer? Porque o custo da internet ele é muito menor do que o custo da loja física. Cara, e isso é projeção de custos. Não posso falar nisso aqui agora, mas isso é saber montar planilha de custo, rateio.
Você perde num lugar e ganha no outro, mas hoje é muito mais inteligente você ter toda a informação sua generalizada e você ter mais canais de venda. Então, ótimo. Se no futuro você puder trabalhar fisicamente, que o mundo vai voltar ao normal, perfeito. Mas nesse momento, tenta praticar o mesmo preço do físico no online. E claro, se puder hoje enxugar o máximo possível de custo e ter um preço um pouco melhor para o consumidor, ótimo, porque aí você não gera oportunismo, ok? E fica a dica para isso. Outra dica importantíssima, gente. Eu não tenho e-commerce, eu não posso fazer tudo isso. Pessoal, seja criativo, usa o que você tem. Coloca para venda o WhatsApp, coloca o telefone, coloca redes sociais, inicia redes sociais, foco na entrega, delivery. Se você não pode fazer somente isso, informe muito isso para o seu time comercial. Tenta fazer reuniões presenciais, forma então o máximo de cautela possível. O seu cliente vai gostar. O cliente vai se sentir tranquilizado. Tenta atender o cara na casa dele ou em locais de pequena aglomeração, enquanto ainda é tempo, mas foque muito mais em questões home office. Isso fica uma dica muito grande aqui da minha parte, tá? Caso seja impossível, pense na marca, tá? O que é isso? Cara, tem uma indústria que produz alguma coisa que já foi interrompido, e indústria é máquina, não tem jeito, ou então eu tenho uma empresa de alguma coisa ali ligada a automobilismo, enfim, e eu tenho que parar, o decreto foi parar. Cara, ajuda seu cliente, ajuda seu funcionário, coloca dica de conteúdo, manda conteúdo via WhatsApp se você não tem rede social ativa, mas produza conteúdo e seja proativo e faça alguma coisa. Só lamentar vai gerar um cenário de pânico, e eu acho que é isso que ninguém tem, e seja criativo. Pense fora da caixa, é um momento que estamos passando. Esse momento não vai durar para sempre. Pensa assim, coloca energia, foca e constrói, beleza? O consumidor vai estar em casa, já falei muito sobre isso, então vamos buscar alternativas sobre... E outra coisa, presta atenção, desculpa, não é nem a gente, o consumidor também, num primeiro momento, ele vai estar buscando alternativas para sobreviver financeiramente, ou seja, o nosso consumidor está extremamente com medo nesse cenário, e buscando também maneiras de amenizar o cotidiano dele, das opções restritas, porque vai estar ele ali, alguns consumidores, pessoal, vai estar sozinho, vai estar em casa. Tem muita gente que mora sozinho, não é a grande maioria, mas tem muita gente que sim está nesse cenário. Tem muita gente que é ele e a esposa. Aí agora nunca foi tão importante você conhecer o seu consumidor. Quem é o seu persona, a sua buyer persona, o seu grande filão? Quem é esse persona? Quem é esse seu público-alvo do público-alvo do público-alvo? Como que essas pessoas interagem? Como que elas vão fazer em casa? Como elas têm filhos? Elas não têm filhos? Você tem que saber disso, você tem que buscar essa informação agora. Se você não tem, ótimo momento de você buscar. Vamos entender agora, vamos colocar isso na ponta do papel e fazer informações para essas pessoas. Volto a falar, se conecte com as pessoas, não desconecte, não se isole. Isolar nunca foi o melhor para ninguém. Tem estudos de Harvard, inclusive, o jeito Harvard de ser feliz fala isso. Tem outros livros dele, até vou pegar aqui, vou ver se eu estou com ele em casa aqui, ó. Não acho que... Aqui, O Grande Potencial. Eu acho que o nome dele, a pronúncia é Shal Ashore. Ele fala muito sobre isso. O isolamento, ele é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Então vamos procurar. Claro que a gente tem que estar isolado hoje fisicamente, né? Porque está sendo uma determinação aí mundial. Porém, a gente tem que buscar estar presente com os parceiros, com os clientes e até para nós mesmos, para a nossa vida social. Ok? Então se mostre, coloque as suas marcas em evidência, e não seja um oportunista, ajudem as pessoas nesse momento e vamos passar nisso dessa forma melhor, vamos amenizar. E principalmente, dica para o pessoal é passar tranquilo, positivamente, estar em casa e por aí vai. Foco no online, fazendo um resumão que eu quero fazer para vocês. Foco na criatividade. Agora, mais do que nunca, você terá que ter parceiros criativos. Se não é o seu perfil comportamental, se aproxime de pessoas criativas, tá? Por favor, pessoal, também é isso. Vamos dar um pouquinho o braço a torcer aqui agora. Se você não tem um perfil hoje de alta criatividade, busca um parceiro, tá? Busca alguém que vai te ajudar a criar nesse momento tão difícil, e pessoas positivas. Claro que tem que ser um positivista racional, porque se você pegar só o oba-oba, você pode investir e não ter resultado nenhum, e não ter ROI nenhum, e isso não ser até de forma honesta para a sua empresa, para o seu negócio. Então hoje você tem sim que estar presente com seus principais consumidores, com seus colaboradores, porém de uma forma a medir cada passo. Então faz uma medida e mede, tá? Isso é muito fácil hoje, inclusive com o advento da rede social, do Google, de sites, de landing page, por aí vai. Foco na entrega, pessoal. Se o seu negócio pode entregar, entregue. Não pensa, entrega.
Tem a opção física e tem a opção de entrega. Eu estou falando qualquer negócio no mundo. Se existe essa opção, foca nela. Foco na marca. Então, sempre foco na marca. Cuidado com o que se publica. Se não tiver muito para falar, ajuda. Ou então não fala nada. Toma muito cuidado. Porque se você só fala hoje de venda, 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 e não toca em nenhum momento num assunto que você precisa ajudar, isso também pode ser um problema, tá? Então a gente tem que focar sim na venda, no marketing, em ser um pouquinho agora, quanto mais agora, né? Fazer muito mais anúncios para os nossos clientes e estarem junto com eles, mas podem ser inclusive anúncios trazendo, inclusive deveria ser, trazendo esse cliente para ser o nosso parceiro, com dica, com ajuda, com coisa que automaticamente essa pessoa depois vai lembrar de você. Se não der para vender para ela agora, ela vai lembrar da sua marca. Foco nos colaboradores e parceiros estratégicos. Claro que você tem que estar muito aparelhado com bons parceiros. Se você não tem bons parceiros hoje, não tem um vínculo social, um network muito alto, é momento também de se ver nisso daí, tá? Buscar agora grandes parcerias, grupos, pessoas que estão enganjadas, se fortalecer, antenado no mercado, buscar informação de fontes extremamente confiáveis. Tá? Aqui vai uma dica para quem não busca informação também só tentando se blindar. Busquem sim, veja os dois lados da moeda, mas busquem informações estratégicas, não só no Brasil, busque fora do Brasil também. Faça pequeno, faça grande, faça novamente, refaça, mas faça algo. Pessoal, isso aqui é muito importante, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que pensar em nós mesmos, nos nossos familiares, nos nossos filhos, nos nossos colaboradores, nos nossos clientes, nos nossos parceiros, amigos, mas principalmente na humanidade. A gente não pode ficar parado, né? Estar em casa não é estar parado. Então é claro que também você pode parar de vez em quando, respirar, estar com a família, isso faz parte, isso acalma, isso relaxa. É claro, gente, isso faz parte. Mas por outro lado também, a gente tem a semana inteira pela frente. Então, por favor, trabalhem focado, não desanime, vamos trabalhar, isso vai passar. Beleza? Por que eu deixei o quadro aqui da direita, pessoal? Agora são as provocações melhores. Tudo isso que eu falei, tudo que eu falei nessa reflexão aqui, que já tem 41 minutos, com base nesse quadro, isso aqui é muito comum, possivelmente todos vocês que são gestores, donos de negócios, parceiros, comerciais, profissionais que de alguma forma impactam aqui o mercado, que é o que eu estou fazendo nesse vídeo, principalmente para os nossos clientes, você já deve conhecer e já conhece muito bem a análise SWOT e a análise FOFA, né? FOFA é uma sigla aí de forças e oportunidades, fraquezas e ameaças, ok? Isso aqui, pessoal, vai ajudar muito você. Se você não parou para olhar isso daqui, por favor, faça. Eu já fiz isso, tá? Eu venho fazendo isso assim hoje, eu posso ser honesto para vocês que eu faço a cada 6 meses. Mas ultimamente eu tenho olhado para essa análise aqui praticamente a cada semana, porque a coisa está mudando muito rápido. E adaptando também a estratégia. Mas olhe para cada insight do que eu falei. Tenta pensar o seu negócio agora. Usa só isso daqui no primeiro momento. Não vamos sair fazendo planejamento estratégico muito robusto no primeiro momento. Tem várias outras ferramentas. Eu gosto muito do modelo Canvas, mas você vai ter que estudar muito. Então calma. Analisa isso daqui que eu vou te falar. Acho que vai te ajudar muito. Análise fofa. Primeira coisa. Pega o que você tem de força. Coloca aqui o que você tem de força hoje na sua empresa. Quais são os seus benefícios mesmo. As coisas que hoje você tem, que você sabe que você é bom. Esquece crise, vê o que você é bom. Coloca aí no papel. Beleza? Depois você vai ver as suas fraquezas. Aí aqui sim você tem que pensar nesse momento atual, nesse cenário atual. Quais são as suas fraquezas? O que está te gerando aqui nas suas fraquezas? E qual realmente já eram as suas fraquezas? Eu vou te dar um exemplo. De repente você tem como força um ambiente físico. Vamos pensar aqui o que está sendo mais impactado nesse cenário. Eu sei que aqui eu falo com indústria, aqui eu falo com pessoas do setor de vários nichos, aqui eu falo com o setor do agronegócio, eu tenho clientes do setor imobiliário, eu tenho clientes que trabalham na parte também, né, de turismo, eu tenho clientes aqui, eu tenho vários clientes de vários segmentos, de vários setores. Mas vamos pensar aqui o básico, pessoal. Vamos pensar um setor, por exemplo, de restaurante. Vamos supor que você tem uma infraestrutura muito boa, você coloca aqui na força, tem uma infraestrutura muito boa, ok. Mas qual que era a sua fraqueza antes? O meu atendimento precisava melhorar. Então você vai colocar aqui, poxa, a fraqueza, né, o meu atendimento precisa melhorar. Só que nesse momento, o seu atendimento tem que ser sensacional. Tem que chamar a sua equipe e dizer para eles, entendeu? E falar, pessoal, olha só, se a gente vai fazer delivery, a gente tem que fazer algo sensacional.
A pessoa que pedir aqui, ela está muito mais preocupada com a segurança dos alimentos que vão ser servidos e com a entrega e com a asepsia do que com qualquer outra coisa e com a qualidade do nosso alimento. Então dá para fazer alimento hoje. Quem for focar no delivery e ainda consegue sobreviver, ter uma sobrevida com isso, que não consegue só simplesmente fechar a porta, pessoal, faça da melhor forma possível. Chama o seu time e conversa com eles sem pôr alarde na turma. Fala, gente, a gente fazer certo agora, ou se a gente errar, eu vou precisar, infelizmente, né, num quadro aí futuro de demitir pessoas, que não é o que eu quero. Não coloque as pessoas com insegurança, coloque elas com segurança, mas coloque sim a responsabilidade para essas pessoas. Dê um exemplo simples aqui para vocês entenderem como que essa ferramenta pode ser importante. E oportunidades e ameaças. Gente, primeira coisa, esse quadro aqui, estou olhando aqui agora, até parei para respirar um pouquinho. A oportunidade e ameaça, pessoal, é a análise externa. Acho que aqui esse quadrinho aqui está um pouco, vocês até me perdoem aqui. E forças e fraquezas é a análise interna, que eu só confundi aqui na escrita, tá? Me perdoem. Mas a questão aqui da informação é a mesma, não vai ter problema nenhum, acho que a gente vai conseguir passar sobre isso daqui, tá? As oportunidades e ameaças, aí sim é o ambiente externo, análise do ambiente externo. Gente, essa aqui a gente tem que nos adaptar, mas a gente pode ser muito criativo. Coloque em cada área do seu negócio, coloca primeiro pensando no seu negócio, mas não só isso, pensa no cliente também. Pensa assim, cara, quais são as oportunidades que vai ter agora no meu negócio com as pessoas em casa? Tenta se fechar com sua equipe, com as pessoas que são extremamente agora precisando de ajuda, precisando de um norte. Tira todo mundo do foco só do alarde, da questão da crise. Tragam elas para o pensar, gente. Pensar, o ser humano é muito forte nisso. É isso que a gente se diferencia dos animais irracionais. Vamos começar a pensar agora, se é que somos racionais também, né? Porque a gente também é que está causando todo esse problema aqui na humanidade. Mas a gente tem que pensar, se a gente causou o problema, agora a gente tem que ser parte da solução do problema. Então, chama as pessoas, principalmente as pessoas ali que precisam de uma energia positiva, para pensar em coisas boas. Gente, temos oportunidades. Quais são? Me trazem oportunidades. Tá? E depois, claro, pensa nas ameaças. Olha, isso aqui realmente aconteceu. A gente não está nem prevendo o pior cenário, já aconteceu. Então, está tendo um colapso financeiro, as pessoas estão agora querendo investir menos, comprar menos. Então, como que a gente vai alcançar? Mas não pense só nas ameaças, pessoal. Tragam as ameaças, porque é importante, mas foca nas oportunidades. Como podemos criar oportunidades em meio a esse cenário? Ok? Eu acho que eu fiz uma provocação aqui muito grande. Esse material realmente eu espero que ajude vocês. Eu queria falar muito mais coisa, mas eu queria também que fechar esse raciocínio no máximo em 50 minutos. Tem até um cliente aqui me ligando, mas faz parte. E realmente no dia a dia a gente sabe que agora é um leão a cada dia, mas a gente tem que estar preparado, focado, planejado. Fica algumas dicas. Esse material aqui você pode voltar a qualquer momento. E eu quero finalizar de novo com as 3 frases que para mim estão impactando o meu modo de pensar, o meu mindset. E antes das 3 frases eu quero mostrar para vocês que o comportamento do consumidor, o comportamento do mundo vai mudar. É claro que aqui entra várias outras análises de, cara, temos que ser pessoas mais humanas. Eu gosto muito de um parceiro, eu até vou falar o nome dele aqui, que é o Cris, o Cristiano, um grande amigo, que ele coloca uma positividade muito boa para olhar o lado humano das coisas. A gente tem que ser também pessoas melhores, pensar mais na família, pensar mais nos nossos filhos, nas nossas esposas, nos nossos maridos, ser pessoas melhores, pensar muito nisso, pensar nas amizades, pensar nos parceiros, ser humano, pensar nos outros, não pensar somente em nós, sabe? Um corte de custo assim, sem análise emocional, ele é catastrófico para a economia, gera-se um efeito cascata e depois os nossos consumidores, clientes, parceiros vão nos lembrar das nossas decisões. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ser muito transparente, entender cada caso, entender que o cenário sim é um cenário de alerta, temos que prever sim fluxo e tal, mas temos que também ser muito criativos e pensar depois, pensando como é que eu vou estar nesse mercado. Como é que vai ser o nosso relacionamento, como é que vai ser o relacionamento com as pessoas, com os familiares. Tomara que seja um relacionamento melhor. Agora, voltando aqui para as 3 frases, para a gente encerrar mesmo, quero encerrar no máximo aqui com 50 minutos. Pense no melhor, se prepare para o pior. Primeira dica. Segunda dica, decisões têm consequências, decisões também. Para finalizar,
Insanidade é fazer a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Tenham todos um excelente final de semana, uma excelente semana. Vamos estar juntos, não vamos nos desesperar. Vamos planejar sim, desesperar jamais. Hoje é dia 21/3 de 2020. Estou fazendo esse vídeo aqui agora, é 12h58, finalizando ele. Então eu quero que vocês tenham um grande aproveitamento. Podem sim, claro, o tempo que vocês quiserem, precisarem me ligar, estamos juntos. Vamos fazer aí Skype, vamos conversar. Não vamos parar, vamos acelerar. Beleza? Um abraço a todos e é isso, pessoal.